Vamos falar então as traduções. Olha só. Essa não paga linha não, mano. Nós falamos nas traduções da Bíblia até a Vulgata, não foi? Nós fomos até a Vulgata, até a tradução para o latim popular, né? A Vulgata de Jerônimo. Hoje a gente vai falar das traduções. Fica aí. Pega o tempo lá, pessoal. Para o inglês. Nós vamos falar um pouquinho do português também, mas como eu vou dar um trabalho em cima disso, nós não vamos falar muito do português, vamos só dar uma ênfase geral, tá bom? Então a gente vai falar um pouco das traduções da Bíblia. A gente, além de traduções, a gente vai falar também da divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Vamos falar disso também. Vamos falar também da fundação das sociedades bíblicas, como é que surgiram a sociedade bíblica, o objetivo da sociedade bíblica, né, essa coisa toda. Então a gente vai trabalhar um pouco isso aí, tá bom? A Bíblia, então, ela foi traduzida, as 4 primeiras principais traduções. Teve primeiro a Septuaginta, né? Depois a Vulgata, né? E aí você tem no meio a Hexapla e a Vertus Latina, né? Mas as 2 principais é a Septuaginta, né? E a Vulgata Latina, né? E aí a partir daí você tem um período longo sem uma tradução completa da Bíblia. Aí você teve várias pequenas traduções, né? No caso pequenos que eu digo textos. O Evangelho de João foi um dos mais traduzidos, né? E aí vários, né? Por exemplo, Dom Diniz, rei de Portugal, traduziu o Evangelho de João, traduziu um pouco lá de Gênesis também, isso 1300 e pouco, né? Isso para o português, né? Tá? E houve mais assim, traduções, digamos, pelo meio assim, mas apenas alguns livros, um texto. Teve muito isso em várias línguas, Pra você ter ideia, hoje, arredondando, a Bíblia hoje, ela está traduzida, arredondando, é um pouquinho mais já. Mas hoje ela está traduzida integralmente para mais ou menos 400 línguas no mundo. Nenhum livro tem essa quantidade de traduções. Os livros de Paulo Coelho e tal, parece que teve 170, 180 traduções, né? O livro de Paulo Coelho, esse mago aí, que é um dos maiores escritores do mundo hoje, né? Tá bom? O livro O Peregrino, de John Bunyan, que foi um cristão, né? É o segundo livro mais traduzido e mais vendido na história humana. O primeiro é a Bíblia, o segundo é um livro de um cristão, né? John Bunyan, 1600 e pouco, quando ele estava na prisão, ele escreveu O Peregrino, né? E é o segundo livro mais traduzido e mais vendido na história humana também, mas mesmo assim não chega aos pés da Bíblia. Foi desse livro que o Peregrino, saiu aquele filme, O Peregrino, sim, também? Sim, exatamente. Eu comecei a ver. Você tem O Peregrino e tem A Peregrina, porque a Peregrina é a esposa, ele escreveu depois. Bunyan escreveu O Peregrino na prisão, depois ele escreve A Peregrina já solto já, porque a esposa, no livro O Peregrino, a esposa não vai com ele na jornada, né? E aí na Peregrina, então a esposa resolve ir depois, né? Digamos assim, mais ou menos isso aí. Só uma colocação aqui, pastor. São 6.912 idiomas aqui, segundo a Super Interessante, no mundo. Isso, textos, eu estou falando aqui a Bíblia integral. Integral, em relação a línguas? Em línguas, exatamente. Isso, a Bíblia foi traduzida, eu não estou falando que só existe isso aqui de língua, não. Estou falando que a Bíblia foi traduzida. Hoje no mundo, línguas oficiais é em torno de 7 mil línguas. Com mais dialetos, são mais de 21 mil. Entre línguas e dialetos no mundo. Tá bom? Línguas e Babel.
Foi exatamente. Você está certo. Então, a Bíblia ela foi traduzida para isso integralmente, tá, gente? Porque o Novo Testamento tem mais de 800 traduções, somente o Novo. Mais de 800 traduções, somente o Novo. Tá bom? E aí, pequenas porções da Bíblia, então, ixi, como diria o outro, ixi, como diria o Nordeste, vixe Maria. Então, esses 400 é a Bíblia toda, esses 400 livros. Exatamente. Eu arredondei, porque hoje tem um pouquinho mais, sinceramente, mas cada material diz mais ou menos, por exemplo, em 2012 eram cerca de 394 línguas. Aí depois, cada ano, a Sociedade Bíblica, as missões que trabalham na tradução da Bíblia, vão traduzindo a Bíblia para uma nova língua. Então, é um trabalho longo, árduo, e não é muitas missões. Hoje, basicamente, no mundo tem 2 ou 3 missões somente que trabalham com a tradução da Bíblia, principalmente para povos não alcançados. No Brasil tem uma missão, a Amém, né, presbiteriana. Ela tem vários trabalhos, né, mas um dos focos da Amém é trabalhar com a tradução da Bíblia, principalmente para povos não alcançados. Tem um missionário da Amém, eu já comentei com vocês sobre ele, Ronaldo Lidório, né, ele trabalhou na África há muitos anos, na República Popular do Congo, traduzindo a Bíblia para uma tribo no interior, né? Foram 12 anos de trabalho, ele e a equipe dele, ele traduziu a Bíblia para essa língua, tá bom? Existe algum órgão, pastor, que vê isso? Que legitimiza? Sim, você tem hoje, uma missão, ele é chamado de a Visão Mundial, ou Intercessão Mundial. Tem um livro chamado Intercessão Mundial. Esse livro, ele é da Visão Mundial. Esse livro, Intercessão Mundial, você pode comprar ele é um livro bem... Ele vem, normalmente, a cada 4 anos, ele é atualizado. Todos os países, aí, eles atualizam, digamos, de acordo com o censo daquele país, de acordo com o que a igreja daquele país relata, com que missões que trabalham naqueles países relatam. Então, a cada, não somente da tradução, mas também envolve toda a área missionária, tudo. Né? Percentual de povos não alcançados, percentual de cristãos em cada país. Se tu quer saber, por exemplo, vai para a Intercessão Mundial. Esse Intercessão Mundial, esse livro, ele é da missão que chama Visão Mundial, tá bom? Aí você vai encontrar, então, esses dados, né? E aí você tem, por exemplo, aqui a gente tem a CEPAL na América Latina, na América do Sul, na América Latina, a CEPAL, entendeu? Que trabalha, também faz como é que chama? Coletânea, né, de dados, né? Eles colecionam dados e tal, dessa coisa toda. Mas deixa eu dizer, quando a gente fala de estatística, gente, elas vão ser sempre desencontradas, além de falhas, vão ser desencontradas. Porque a estatística tem muito a ver, por exemplo, o Intercessão Mundial, a última atualização, se eu não me engano, foi 2016. 2016. Aí já tem 3 anos que ela não está atualizada. Agora, em 2020, normalmente eles vão atualizar os dados. Mas, por exemplo, o livro mesmo, que é bem grande, eles não lançam novas edições a cada 4 anos, né? Aí você vai no site, você encontra. Sim, isso as atualizações têm que ser alguns dados. Exatamente. O principal não. Tá bom, os principais. Tá bom? Então, e aí esses dados, além deles serem incompletos, serem altamente, digamos assim, não digo duvidoso, mas assim, digamos assim, vamos dizer assim, deve ter uma margem para mais ou para menos de pelo menos 5%, no mínimo, para mais ou para menos de diferença. Porque funciona assim. Se você for para os dados da ONU, Organização das Nações Unidas sobre a População Mundial, hoje o mundo tem, arredondando para baixo, tem mais um pouquinho, mas arredondando para baixo, o mundo tem 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. É um pouquinho mais, mas ainda não chega a 7 bi e 700 milhões. Ainda é 7 bi e 600 e poucos milhões. Mas se tu olhar que muitos povos, principalmente indígenas e tal, ainda não são catalogados. E a margem de... Entendeu? Aí, o número de nascimento, em países africanos, o número de nascimentos, muitas tribos
africanas, elas eles vão nascendo a ermo por aí, você não tem como registrar. Você vai para os tuaregs do deserto do Saara, mais de 3 milhões, você vai para os maçais na África, os maçais tem, cada país, quase todos os países africanos tem uma tribo maçai. Tá bom? São povos nômades. Então, a gente imagina que esses dados da ONU, no caso, de 7 bilhões e 600 milhões, eles são altamente, digamos assim, certamente incorretos, né? E certamente é para menos, ou seja, deve ter beirando aí os 2 bilhões, ou os 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Se a gente for olhar isso aí. Então, essa questão, então, do número de línguas é uma coisa, tá bom? E o próprio número de traduções, você nunca vai ter um número exatamente, bem exato. Você vai ter aproximado. E aí alguém vai dizer assim para você, não são tantos. E aí você não são. É igual, por exemplo, você falou da população mundial. Quando a gente olha missões mundiais, a gente olha o mundo A, mundo B e mundo C com base nos dados da ONU, 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Então você diz que existe 38% da população mundial é um mundo evangelizado, porém não cristão, ou seja, ouviu a mensagem do evangelho, mas alguns já foram, negaram a fé e tal, aquela coisa toda. 38%. A gente arredondando, dá mais ou menos, um pouquinho para mais, dá 2 bilhões e 900 milhões de pessoas no mundo. É um mundo evangelizado, conhece a mensagem do evangelho, porém não é cristão. Desse mundo aí, a maioria está na Europa. A maioria está na Europa, né? Grande parte está na Europa. Olha a pamonha. Chamando aqui Augusto. Gente, agora tem jeito. Desculpa, vou sair um pouquinho aqui. Eu tinha uma filhinha que faleceu com 6 anos de idade, né? E aí passava esse caminhão, ela pai, fala, pai, olha a pamonha, olha a pamonha. Quando eu falo isso, eu não tem jeito, eu lembro. Eu faleci, ele tinha 6 anos, tá bom? Mas tá com Cristo, foi uma batalha, mas tá com Cristo. Amém. Tá bom? Amém. Então, olha só, quando a gente fala, então, 38%, mundo evangelizado, porém não cristão. 37% é o mundo cristão. Aí você diz, pô, então tá maravilha. Não, não tá. Primeiro que estão perdendo. Tá bom? Em segundo lugar, se você falou, que mundo cristão é esse? É todo o cristianismo. Católico, ortodoxo, evangélico. Por escala. Católico, evangélico e ortodoxo e outros pequenos grupos. Esses 37% dá mais ou menos 2 bilhões e 850 milhões de pessoas que estão no mundo. Envolve esses 3 grandes grupos, né, do cristianismo. Evangélico mesmo, nós, é 13% só, 12,8%. Ou seja, tá bom, 1 bilhão de pessoas. E aí, quando eu falo de evangélico, né, por causa do evangelho, estou falando de neopentecostais, estou falando de todos os grupos, né, que confessam unicamente a Jesus como Senhor e Salvador. Só tem a Jesus, né? Não é o caso do catolicismo e nem do ortodoxismo. Eles têm Jesus, mas eles têm também o santo, aquela coisa toda, né? E aí, se você pegar 38 mais 37, dá o quê? 75. Certo? Então faltam 25%. É o mundo C. O mundo C é o mundo que não conhece a mensagem do Evangelho. Ou seja, é o mundo não alcançado. Por que mundo não alcançado? Porque ele nunca ouviu o plano de salvação. Não é que ele não ouviu que houve um profeta chamado Jesus. Ele ouviu até. Boa parte ouviram, principalmente no mundo islâmico, que tem Jesus como o 5º profeta da história, né? Mas ele não conhece a mensagem de salvação, então ele não ouviu, não foi anunciado. Isso aí está em grande parte da Ásia e parte de países africanos, tá bom? Então, quando você olha esses dados, com base dos dados da ONU, aí você diz assim, então isso é meio certo, tá bom? Entendeu? É aproximado apenas, E um dos veículos mais fortes para a evangelização mundial, não é um dos, é o mais forte para a evangelização mundial, é a Bíblia, na própria língua daquele povo. Por isso que a sociedade bíblica, elas se esforçam tanto para colocar Bíblias, né, as missões,
e a sociedade bíblica colocam, digamos, se esforçam tanto para colocar a Bíblia nas línguas nativas dos povos, para que eles possam ler acerca de Deus. Vocês vão ver, por exemplo, no trabalho que eu vou passar para vocês, João Ferreira de Almeida, ele se converteu aos 14 anos, já na Ásia, lendo um folheto em espanhol, falando da diferença entre o cristianismo católico e o cristianismo evangélico, tendo como base a Bíblia. Tendo como base a Bíblia, tá bom? Então foi aí que ele se entendeu a luz da Bíblia Sagrada. Você tem um missionário hoje que trabalha no mundo islâmico, que ele se converteu ele veio para uma conferência islâmica aqui na Colômbia, em Bogotá, na Colômbia, eu não me lembro agora o ano, e ele então, alguém fizeram, a Jocum fez, traduziu, tinha Bíblias, né? Não, ele não traduziu, já tinha Bíblias traduzidas para o árabe, né? E então a Jocum fez um trabalho de evangelização entre os muçulmanos que vieram, de outros países vieram, e eles distribuíram Bíblias em árabe. E esse camarada, ele pegou uma Bíblia em árabe, e ele começou a ler a Bíblia em árabe. E um islâmico ferrenho, defensor da... E ele se converteu só lendo a Bíblia. Mas olha, a Bíblia é poderosa, gente, é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa se alimentar da Bíblia todo dia. Todo dia a gente tem que ler Bíblia. Tem que conversar com Deus na oração e tem que ouvir Ele através da Bíblia, da palavra dele, revelada. Tá bom? Então isso é muito forte. Então, por isso a importância das traduções da Bíblia. E aí, entre 415 e 416, quando terminou a tradução da Vulgata de Jerônimo, até 1300 e pouco, ou seja, 900 anos, mais ou menos, nós não tivemos uma tradução completa da Bíblia. Tinha aquela já traduzida e teve porções, mas da Bíblia completa não teve nesse período. Quase um milênio. Por quê? A igreja católica, na época, no caso a igreja da época, proibiu a leitura da Bíblia pelo povo. Então, como para eles a leitura oficial da Bíblia, a língua sagrada da Bíblia era o latim, porque era a língua falada no Império Romano, e onde Jerônimo fez a tradução na Vulgata, então era o latim, então não se podia traduzir a Bíblia para uma outra língua. Todo padre, todo monge tinha que aprender latim. Algumas missas hoje ainda tem algumas pequenas partes que é rezada em latim. Hoje já se aboliu essa questão. Mas tem algumas partes ainda que tem o latim entra no negócio. Porque era a língua oficial, só podia ser em latim. E aí, para que traduzir? O pessoal ia para a missa, o padre falava algumas coisas, o resto era tudo em latim. Lia lá, Domus Obispo, lá, e tem mais, descosta, falei igual o seu boneco, descosta para o povo, e fazendo tudo descosta. Como diria o seu boneco. Né? Então o negócio virou algo que não tinha lógica. Aí não havia tradução, existia uma proibição. Era herege alguém que então traduzia a Bíblia para uma outra língua. Daí, por exemplo, a primeira Bíblia nesse período foi a Bíblia tá bom? A Bíblia para o inglês, tá, gente? Estamos falando no inglês. De Wycliffe. Ou John Wycliffe. Esse camarada aqui. É pastor um ano. Tá. Esse camarada aqui, ele nasceu, deixa eu ver aqui os anos certinho. Tá. Wycliffe, ou John Wycliffe, nasceu em 1329. 1329 a 1364. Morreu em 1364. Bom, 400 anos antes. esse camarada era inglês. Ele era professor em nada mais, nada menos do que Oxford. A Universidade de Oxford já existia, né? Desde o início do milênio passado, mais ou menos, existe a Universidade de Oxford. É a mais antiga do mundo.
É a Universidade de Oxford. E ele era professor em Oxford. Não era professor só de teologia, porque ele era também ele era professor de teologia para os monges, para quem estava se preparando para o ministério, mas ele era professor de outras cadeiras. E aí ele começou a questionar várias coisas da igreja. Exemplo, ele começou a questionar a autoridade papal, porque a dogmática católica, né, dentro da teologia patrística, né, o Papa é infalível em suas prédicas, em suas encíclicas, que são, entendeu? Ele promulga digamos, um decreto, né, que é um discurso que ele faz com base, então, em um ensino específico que ele quer transmitir, então, ao povo. Então, aquilo é infalível. Que eles falam que é Deus falando, é a palavra, exatamente. A palavra de Deus. Isso. Então, ele questionou. Ele disse que a palavra de Deus era a Bíblia. O homem é falho, inclusive os papas. Olha só, como é que o camarada de 1300 e pouco fala um negócio desse? Ele queria morrer. Mas, como ele era professor em Oxford, a Inglaterra, ela viveu, desde o início quando Roma conquistou a Bretanha, né, entendeu? Na época, né, os povos bárbaros foram, os alemães, os germânicos foram, conquistaram Roma. E aí depois veio Roma e conquistou vários povos ali, dentre eles a região da chamada Bretanha, né? Entendeu? Os bretões, tá? E aí são os ingleses. Aí vários povos, Gales e depois a Escócia, e aí se juntaram, né? Hoje você tem a Grã-Bretanha, né? O Reino Unido, né? São 4 países, né? Tá bom? E aí tem aquela coisa toda. E aí eles viveram em as turras com os papas. Por quê? Os papas queriam mandar no país. Tanto é que para um rei ser empossado, ele só podia ser empossado se o papa ou ele viesse ou enviasse um dos seus emissários para ungir, digamos assim, aquele rei. Tá bom? Então a Inglaterra, ela vivia as turras com o Papa, porque ela não queria essa ingerência, ela queria separar, digamos assim, tá bom? Tanto é que isso só vem acontecer no reinado da filha de Henrique VIII, Elizabeth, né? Tá bom? Filha de Catarina de Aragão, que acabou governando, apesar daquelas coisas da primeira Elizabeth, né? E tal. Só veio acontecer essa separação, entre aspas, de Estado, entendeu? No governo dela, que ela então decidiu não, porque tinha um problema católicos e protestantes e os anglicanos, na época que o pai dela tinha se desligado da igreja católica, né? Toda uma história toda. Aí tinha um problema e ficava aquela guerra toda, ela falou, não, então, ela no concílio lá falou, você pode até ver isso aí no filme Elizabeth. O filme Elizabeth conta muito essa história, essas histórias da época, né? E aí, é lógico, é ficção, mas é baseado em fatos reais. E aí, então, separou-se um pouco, apesar da igreja ainda continuou mandando, os anglicanos continuam mandando o Estado, mas se separou um pouco. Mas tinha esse problema. Então, porque o Papa tinha autoridade absoluta. E aí ele começou a questionar outra coisa. Ele começou a questionar a intercessão dos santos. Porque ele entendeu que, pela Bíblia, o único intercessor é Jesus. Outra coisa, ele começou, entendeu, a questionar a venda de bulas para que fosse concedido o perdão, ou seja, as indulgências, as pessoas que tinham morrido e que tal, ou então ainda em vida era concedido também uma indulgência, o camarada fez uma besteirada e tal, ele comprava uma bula papal, tinha vendedores de bulas, tá, gente? Esse foi o grande problema de Lutero, né? Entendeu? Começou com uma arruaça de Lutero contra um vendedor de bula, lá em Wittenberg, tá bom? E aí ele começou a questionar tudo isso. O que aconteceu? O Papa da época foi em cima, mandou perseguir, mandou matar. E aí o que aconteceu? Os amigos influentes de Wycliffe não deixaram. Ele tinha amigo influente tanto em Oxford como também na própria... no próprio governo da época, ele tinha gente influente, e aí não deixaram. A igreja tentou de todas as formas botar a mão em Wycliffe, não conseguiram meter a mão. Aí nesse período, ele e um grupo que foi chamado de associados, então resolveram traduzir a Bíblia para o inglês.
a Bíblia para o inglês, no período então. Só que John Wycliffe, ele não conhecia, por exemplo, nem o grego, nem o hebraico. Ele conhecia o latim. Tá bom? E aí ele e um grupo se dedicou à tradução do Novo Testamento, tá bom? Com base no latim, na Vulgata, e outro grupo, então, liderado por um camarada que era um camarada muito versátil, deixa eu ver aqui o nome dele, Nicolau Herford, tá bom? Era o dono do Oxford. Até parecido com Oxford, tá bom? É o Nicolau, tá bom? Nicolau, esse camarada aqui, ele falava várias línguas, inclusive o hebraico, tá bom? Que na época quase ninguém falava o hebraico, e o grego. E aí ele passou a liderar uma parte da equipe e traduzindo o Antigo Testamento com base no hebraico e no grego, enquanto que o Wycliffe traduzia então o Novo Testamento, que é a sua igreja. Mas era o mesmo grupo. Então todos traduzindo então para o inglês. Então quando a gente fala então da primeira Bíblia completa para o inglês, é a Bíblia de Wycliffe, ou John Wycliffe, tá bom? Essa é a primeira Bíblia para o inglês, é essa Bíblia, tá bom? Isso foi, digamos assim, ela foi em 1300, olha só, 1380, foi publicado o Novo Testamento. Em 1382, foi publicado o Antigo Testamento. Publicado, lembrando, gente, publicado na época, era copista mesmo. Não era impresso, não. A imprensa foi criada quase 100 anos depois, 1450. Antes da Bíblia em português. A imprensa foi criada em 1450 por Johann de Gutenberg, um alemão. Aliás, o primeiro livro publicado em 1455 foi a Bíblia, por Johann de Gutenberg. Tá bom? Mas ainda não foi publicada dividida em capítulos e versículos. Ela foi publicada do latim, cada livro, então, como era, então, entendeu? Mas não em capítulos e versículos. Isso aconteceu mais tarde. E aí nós vamos falar disso, tá bom? Vamos lá. Existia um outro camarada aqui, tá bom? Um outro camarada chamado, dessa mesma equipe aqui, chamado John Purey. Tá bom? Purey. Esse camarada fazia parte da equipe. E esse camarada, ele sabia nada mais, nada menos do que 15 línguas. Nossa. Camarada, e aí ele fez uma revisão geral. E depois da morte de Wycliffe em 1384, desculpa, eu falei aqui errado, tá? 64, isso é 84, não é 64 não, tá? Em 1384, Wycliffe morreu. Depois, em 1388, tá bom? Foi publicada então a Bíblia de Wycliffe, integral. Tá bom? Tá. Desculpe, gente, eu cometi um engano aqui. Não é John Purey que sabia 15 línguas, desculpe. Mas ele sabia muitas línguas, tá? Muitas línguas, tá bom? E ele participou da equipe. Era um líder, tanto Nicolau como ele também era um líder da equipe. Então, aí pergunta-se em que ano foi publicada a Bíblia de Wycliffe? Em 1388, completa. Antigo e Novo Testamento no inglês. Sem ainda a divisão de capítulos e versículos, tá bom, gente? Ainda não tinha. Ainda que a divisão em capítulos já tinha existido,
mas a Bíblia ainda, entendeu? Alguns tradutores locais ainda tinham dificuldade para, digamos, aceitar essa questão de divisão em capítulos. A divisão em capítulos aí já tinha acontecido, tá bom? Isso acontece mais tarde, onde todo mundo então aceita essa divisão de capítulos e versículos, tá bom? Então, a primeira Bíblia em inglês qual é? John Wycliffe. Essa é a primeira Bíblia, a Bíblia de Wycliffe, tá bom? Aí você tem a Bíblia de Tyndale, você já ouviu falar dele, tá bom? William. Gente, Deus, tá ruim esse negócio. William Tyndale, tá bom? Esse camarada aqui, ele foi contemporâneo de Martinho Lutero. Mas Tyndale, ele não completou, William Tyndale, ele não completou toda a Bíblia. Ele era inglês, tá bom? Aí começou o trabalho dele na Inglaterra. A Inglaterra na época já era o rei Henrique VIII, mas antes dele se desligar da Igreja Católica, ele então ainda perseguia os cristãos que queriam, existia uma proibição na Inglaterra de fazer tradução. Então ele foi perseguido na Inglaterra e ele foi para a Alemanha. Não existe registro histórico, mas estima-se que Tyndale se encontrou com Martinho Lutero na Alemanha por volta de 1522, quando Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. Traduziu o Novo Testamento para o alemão em 1522. E aí, só que Tyndale, tá bom? Ele traduziu somente o Novo Testamento completo, somente o Novo Testamento. Ele começou então, ele viveu de 1464 a 1536. O que aconteceu com ele? Ele estava traduzindo já o Antigo Testamento. Ele tinha traduzido o Novo, já tinha sido publicado, inclusive foi na época já aqui, tá bom? Isso aqui é 400, desculpe, 1536, desculpe, 1536, tá bom? Aqui já tinha imprensa. Aqui você já tinha imprensa. Lembra? A imprensa, ela foi, entendeu, criada em 1450, certo? Aqui você já tinha imprensa. Aqui, essa versão aqui, essa tradução, já tinha a divisão, então, por capítulos. A imprensa dos livros, né? Sim, assim. Sim, a imprensa. A imprensa que eu digo... A impressão. A impressão, exatamente. Já tinha a imprensa. Exatamente. Você já tinha, então, a imprensa. E aqui, então, foi impresso 15 mil exemplares do Novo Testamento e foi contrabandeado para a Inglaterra. 15 mil exemplares do Novo Testamento. O Novo Testamento de Tyndale é chamado. E aí, lá na Inglaterra, perseguido pelo rei Henrique VIII, confiscou-se muito desse material, queimou-se muito desse material, mas muito desse material ficou com o povo. 1464? Não, a 1536. Desculpe, é que eu tinha. Aí o que aconteceu? Em 1535, a Igreja Católica conseguiu meter a mão em Tyndale. Ele estava em viagem pelo interior, sem proteção, e ele foi parar em um castelo na Bélgica. Lá na Bélgica, então, ele foi morto, foi, entendeu, esfolado, né, entendeu, morto, estrangulado, literalmente estrangulado, né, ele foi morto. Em 1536, aí ele tinha traduzido o Pentateuco, do Antigo, já tinha o Novo Testamento completo, ele tinha traduzido o Pentateuco, aí ele tinha traduzido o livro de Jonas, do profeta Jonas. Ele tinha traduzido poucos livros históricos, uma parte dos livros históricos. E aí, então, ele foi morto antes de terminar, então, o Antigo Testamento. Tá bom? Mas ele deixou uma obra, então, digamos assim, em digamos assim, em vigência, né? E aí teve um camarada, que o nome dele é Miles
Coverdale. Coverdale. Esses caras eram tudo da faculdade, pastor? Era tudo de Oxford? Sim, essa turma toda era. Miles Coverdale, também inglês. Miles Coverdale, que também fez parte, digamos assim, da equipe de tradução de William Tyndale, era amigo de William Tyndale. Ele se tornou um cristão de fé reformada, né? Então aquela coisa toda. Aí Miles Coverdale, tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Além de eu já ser ruim para escrever em quadro, meu isso aqui eu estou errando aqui, né? Coverdale. Coverdale. Então, esse camarada, ele terminou a tradução do Antigo Testamento da Bíblia de Tyndale. Entendeu? Aí então foi publicado na época. Por isso que a Bíblia de Tyndale até hoje é conhecida como a Bíblia de Tyndale mesmo. Porque ele começou, tá bom? Mas ele não terminou. Aliás, vocês descobriram, quem leu bastante João Ferreira de Almeida, descobriu aí que ele não conseguiu traduzir toda a Bíblia. É só até Ezequiel. Parou em Ezequiel 43. Ele o João Almeida não chegou a traduzir o Novo Testamento, né? Não, ele traduziu primeiro o Novo. Depois é que ele começou o Antigo. Porque os tradutores, a maioria, eles imaginavam o seguinte: eles entendiam assim, o Novo Testamento é mais importante, porque o Novo Testamento é para a igreja. Então é mais importante a tradução do Novo. Então se eu não terminar, mas vai estar o Novo aí pronto. Então eles sempre começavam pelo Novo. Por exemplo, Martinho Lutero, ele começou a tradução da Bíblia para o alemão pelo Novo. Ele traduziu o Novo Testamento em 12 semanas. Em 12 semanas. Só que ele estava no castelo, só ele e Deus num quarto, não saía lá de dentro, só a comida ia para lá. Então, em 12 semanas ele traduziu o Novo. Lógico, quando a gente disse que em 12 semanas ele traduziu o Novo, ele já tinha muitos apontamentos, muitos materiais, e ali, então ele... Só passou tá ali. bom? Ele, mas em 12 semanas, isso é, entendeu? Um absurdo. Porque 3 meses. Porque Martinho Lutero era assim, era abnegado. Quando ele começava o negócio, ele só, quando parava, só parava realmente quando terminava. Então Coverdale terminou, tá, por volta de 1550 e poucos. Vamos ver aqui a data exatamente, o ano, uma data exata, mas o ano. Vamos lá. Não, 1537. 1537. Ele completou então a tradução de William Tyndale. Ele completou a tradução de William Tyndale, tá bom? Nesse meio tempo, e aí, só que não foi publicada exatamente nesse ano. Aqui ele terminou, mas vai fazer revisão, e aí realmente foi publicada quase mais de 10 anos depois, tá bom? A Bíblia de Tyndale, daí o que eu falei com vocês, 1550 e qualquer coisa, quando foi publicada. A Bíblia, aí teve um camarada também nesse período chamado John Rogers. John Rogers. Na realidade, o nome dele não era John Rogers. Por causa da perseguição, Ele mudou. eles usavam muito pseudônios para fugir da perseguição, para dizer, entendeu? Aquela coisa toda. Então, John Rogers, o nome dele era Thomas Mateu. Tá bom? Thomas Mateu. Tá bom? Qual o seu peça na prova? Ou Mateus Tomás, tá bom? Ele, no caso Tomás de Mateus, ele publicou em 1550 mais ou menos, uma tradução dele também, e ele usou muitos manuscritos também do William Tyndale. Na realidade foi mais uma versão do que uma tradução. Ele organizou melhor, fez muitas correções, e por volta de 1550 ele então publicou essa Bíblia. Ela ficou sendo chamada a Bíblia Grande. Por que a Bíblia Grande? O rei na época, aí o rei Henrique VIII,
Tudo era uma questão, gente, de política. O rei Henrique VIII tinha brigado com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não concedeu o divórcio a ele, né, de Catarina de Aragão, para ele casar com Ana Bolena e tal, para que Ana Bolena lhe desse um filho, né, um homem. Porque ele já tinha uma filha de Catarina de Aragão, Elizabeth, que se tornou a primeira, não a primeira, mas a primeira foi a outra filha, né, a outra filha de Henrique VIII, Rainha Maria, né, foi a primeira, né, mulher, rainha da Inglaterra, Rainha Maria, que era filha de Catarina de Aragão, desculpe. A Elizabeth não era filha de Catarina de Aragão, a Elizabeth era filha de Ana Bolena, né? E aí, por causa desse rolo todo, o rei Henrique VIII, ele resolveu se desligar da Igreja Católica, porque ele queria casar novamente. Acabou que mais tarde mandou matar, entendeu? Ana Bolena, a esposa dele, foi declarada herege e tal, aquela coisa toda, morreu, foi condenada à morte, aquele negócio, era tudo assim naquela época, né? E aí, por causa desse negócio todo, nesse período de John Rogers, tá bom? 1550, mais ou menos, quando foi publicada a Bíblia Grande, chamada Bíblia Grande de John Rogers, ou de Thomas Matthew, tá bom? Essa Bíblia agora era aceita pela igreja inglesa porque o rei autorizou. O rei autorizou. Então ficou sendo a Bíblia usada pela igreja anglicana. Agora já não mais a igreja católica, a igreja anglicana. Depois, quando ele morre, aqui vem confusão de novo, quando Elizabeth assumiu, né? Na verdade, não quando Elizabeth assumiu, Dona Maria assumiu e ela era católica, né? Filha de Catarina de Aragão. Depois, quando ela morre, ela tem um problema, né? De saúde, era um tumor, na realidade, foi um câncer, né? Entendeu? Disse que foi na cabeça, né? E aí ela morre, aí quem assume agora era a filha de Ana Bolena, chamada Elizabeth, se tornou a grande rainha Elizabeth, a Elizabeth I, né? Tá bom? E aí, nesse período, ele agora autorizou o uso das traduções para o inglês. Aí, tudo isso, essa turma aqui foi perseguida, Wycliffe foi perseguido, Nicholas Hereford foi perseguido, John Porter foi perseguido, William Tyndale foi perseguido, Mills Coverdale também ainda foi perseguido, tá bom? Mas na época de Mills Coverdale já foi aceito, tá bom? E John Hollis chegou, fez a tradução ao ponto, então, de nós termos agora a Bíblia, digamos assim, para o inglês, uma Bíblia, então, agora oficial, aceita pelo governo inglês, tá bom? Aceita pelo governo inglês agora nesse período aí, tá bom? Então, essas são as, digamos assim, as 3 primeiras Bíblias em inglês. Por que 3? Porque a Bíblia de Wycliffe, tudo bem, mas a Bíblia de William Tyndale, tá bom? Ela foi, digamos, uma parceria com essa turma toda aqui, e só veio ser completa, no caso do William Tyndale, quando ele morreu, que Coverdale terminou então o material. Então é uma outra Bíblia. A de Tyndale, na realidade, não foi ele só, foi ele e Coverdale, certo? Ele só foi o Novo Testamento. E aí, John Rogers, sim, foi ele e a equipe dele, tá bom? Então, essas são as 3 primeiras Bíblias completas, traduzidas então para o inglês. Lembrando que a Bíblia de Thomas Matthew, ou de John Rogers, ela era mais uma versão dessa Bíblia aqui, de Coverdale e de Tyndale, tá bom? Era mais uma versão. Ele pegou os materiais dele, aperfeiçoou, melhorou, porque, gente, você imagine a Bíblia traduzida para uma outra língua. É muita coisa. Hoje você ainda tem muitos problemas, né? E a gente já conversou sobre isso aqui, né? Hoje você ainda tem muitos problemas, né? Nas traduções, problemas de palavra, de colocação. Uma tradução, ela se mantém mais ou menos ao que o texto original diz. Aí chega uma versão daquela tradução, ela quer melhorar o entendimento para a língua. O que acontece? Eles então mudam muitas vezes o próprio sentido da palavra, da frase. Você tem muito esse tipo de problema. Então o problema não é Deus, não é a Bíblia. O problema é o quê? O ser humano.
O problema não foram os escritores daquela época, os profetas, os apóstolos e tal. O problema são hoje. As pessoas, para tentar melhorar o entendimento, elas acabam tirando a característica, mudando o sentido. Eu gosto da linguagem de hoje. Eu gosto. Facilita o entendimento. Mas tem que ter muito cuidado para não mudar o sentido exato da mensagem. O sentido exato. E eu me lembro que na outra aula, eu acho que foi como é que é o nome? Foi ela que perguntou, ela que perguntou, peguei, no flagra, mas ela que perguntou sobre até a questão do Concílio de Cartago, quando se entendeu que ali estava completo, não precisava mais, ela perguntou o que eu achava, né? E a gente falou, bom, o importante é que você tem início, meio e fim. Você tem a criação, você tem, entendeu, o projeto de salvação, entendeu? Você tem o cumprimento do projeto de salvação. Lembra daquilo que a gente falou? A Bíblia, o Antigo Testamento é a preparação, nós falamos sobre isso, né? Aí vem no Novo, a manifestação nos Evangelhos, Jesus se manifesta. Aí vem Atos, é a propagação. Aí vem nas epístolas, é a explanação. E aí vem no livro de Apocalipse, é a consumação. Então, aí você vê que a Bíblia, então, tem digamos assim, tem uma história completa, tem algo completo. Porque no livro de Apocalipse, nós temos o retorno completo de Deus para o homem. Porque esse processo de retorno ainda está, digamos assim, em vigência. Ainda está acontecendo. O plano de Deus já foi executado, mas a humanidade ainda está por aí, pelejando, andando, muitos com seus próprios, digamos assim, seus próprios caminhos e tal. E Deus ainda está trabalhando para restaurar e trazer o homem de volta. Isso só vai acontecer, então, no milênio, depois então que Jesus se manifestar e governar na terra e houver então uma metamorfose, uma transformação da terra. Então, a Bíblia, então, daí a importância do plano da Bíblia de ser traduzido para várias línguas, desde que não se perca o sentido original. Amém? Não se pode se perder esse sentido. Bom, aí a quarta Bíblia, e talvez, eu não digo que é a mais importante, porque se nós olharmos a Bíblia de Wycliffe, ela tem uma importância muito grande, porque ela foi a primeira tradução completa para o inglês, amém? Então tem essa grande importância. Mas a Bíblia mais, digamos assim, mais fiel aos originais, na língua inglesa, é a última Bíblia que nós vamos falar agora. Quem seria ela? A Bíblia de quem? A Bíblia do rei James. Ou simplesmente o rei Tiago. Tá bom? O rei Tiago. Não sei porquê, James em inglês e em português é Tiago. Dá para entender esse negócio aí. A tradução fala. É coisa de pobre. Tradução fala. Tá bom? É igual o William. William Guilherme. Por que o William é Guilherme? Vai entender. William. Em inglês é Guilherme em português. Daí, às vezes, o pessoal, a gente está ministrando palestra, às vezes estou ministrando palestra em congresso, em cultos de missões, em congresso de palestras de missões, aí eu falo de William Carey, né, o pai das missões modernas e tudo. Aí no final, às vezes, os irmãos veem, pastor, eu já vi vários materiais que o pai das missões modernas é Guilherme Carey. E o senhor falou aí que é William Carey. Eu já também li outros materiais que é William Carey. Quem tem razão? Eu digo, todo mundo tem razão. Porque o William Guilherme é a mesma pessoa, né? Guilherme é a tradução para o português. Por isso que, tá bom? Então você não tem as coisas que não dá para entender. Essa mudança de língua, né? Imagina traduzir a Bíblia. Imagina, exatamente, imagina. Se o nome é isso. Só uma coisa aqui que eu me perdi. Eu só botei a primeira. A primeira Bíblia foi o Wycliffe. A segunda é de Tyndale, William Tyndale, porque Robert Daly participou completando o trabalho dele. Tá bom? E a terceira é de John Rogers.
que na realidade a Bíblia de John Hodgson ou Thomas Matthew é muito mais uma versão da Bíblia de Tyndale. Ele pegou, ele não traduziu muito a partir, ele fez correções, melhorou. Daí, entendeu? A Bíblia ser considerada como a Bíblia que a igreja deveria usar, a igreja da época, a igreja na Inglaterra, lembrando. Bom, a Bíblia do rei James. Bota logo todos os Bota logo o Thiago. Bom, quem era o rei James? O rei James, ele assumiu o trono com a morte de Elizabeth. Elizabeth faleceu, a filha do rei Henrique VIII, filha de Ana Bolena, né? A bastarda, como eles dizem, os ingleses diziam a bastarda, a filha bastarda do rei. Daí a Elizabeth, ela teve que governar com mão de ferro, matou inimigos, mandou matar, no início ela agia muito com o coração, e aí teve um conselheiro dela, esqueci o nome do conselheiro, esqueci agora o nome dele. E aí o camarada falou, se você for governar com o coração, então você vai ser deposta logo logo. Então o caminho descobriu, inclusive um conde lá que era possivelmente o futuro esposo dela, ela, entendeu, tirou todos os títulos dele, confiscou tudo, porque ele descobriu, e aliás, por amor a ele, não mandou matar ele, porque a turma que estava envolvida numa conspiração lá mandou matar todo mundo, só deixou ele vivo. Aí o camarada, por que você vai deixar ele vivo? Não, para me lembrar, para nunca mais agir com o coração. Quando eu ver ele, eu vou, entendeu, lembrar que eu tenho que agir com a razão. Tá bom? Então, mas vamos lá. Quem era então o rei James? Rei James não era inglês. Era escocês. Ele era da família real escocesa. O pai dele, que era um conde na Escócia, lembrando, na Escócia, na época, a família dos... Você já viu muito falar da família dos... Você já viu aquele negócio que tem muito... Então, deixa eu ver como é que se escreve exatamente. Onde é que escreve? Porque senão... Você já viu falar em Stuart? Você já viu falar dos Stuart da Escócia? É só o que dá. Aliás, muitas famílias na Escócia é Stuart. Isso é uma homenagem à família real escocesa. Lembrando, na época, fazia parte tudo, era um Reino Unido já. Na época, somente você tinha já o país de Gales, fazia parte, a Escócia fazia parte, e a Irlanda era uma só. Não era a Irlanda do Norte e a República Democrática da Irlanda, não. Era uma só. Então, eram os 4 países, como hoje só que hoje você tem 2 Irlandas. Uma faz parte da Inglaterra e outra não faz parte da Inglaterra. Vocês conhecem a história, tá bom? E aí, a família dos Stuart, ela governava. A mãe dele, do rei James, né, era a Rainha Maria da Escócia, chamada de Rainha Maria da Escócia. O pai é Maria Stuart, você já ouviu falar, Maria Stuart, tá bom? Mel Stuart, tá bom? Então, tá bom? Eu preciso ir no fonoaudiólogo, tá bom? Para aprender a falar isso aqui. Mel Stuart, você já viu muito falar. Tá bom? Muita coisa. Stuart, tá bom. E o esposo dela era um conde. Tá bom? A rainha era ela, porque ela era dos herdeiros, então, entendeu? Da família real. Ela era a rainha. E aí o James, o Tiago, tinha 11 meses quando o pai dele foi assassinado. 11 meses quando o pai dele foi assassinado. Aí o que aconteceu? Ele foi, a rainha, tá bom? Ela foi obrigada a, digamos, abdicar do trono, a rainha Mel Stuart, porque ela foi acusada de participação
no assassinato, então, do pai dela, do esposo dela. Olha só, foi acusada. Não se provou, tá, gente? Mas ela foi acusada de participar do assassinato, então, do esposo dela. Aí ela teve que abdicar. O que aconteceu? Os Stuart eram, na realidade, ligados à família real inglesa. Eles eram ligados à família real inglesa. Tá? Ela era prima de Elizabeth, na época, rainha inglesa. Ela foi presa, Mary Stuart foi presa, foi para a Inglaterra, foi presa, viveu o restante da vida dela presa, até que foi morta, então, pela própria prima, Elizabeth, na Inglaterra. E aí, o que aconteceu? Na Escócia, o garoto com 3 meses, com 13 meses, 1 ano e 1 mês, teve que ser declarado rei. Imagina uma criança com 1 ano e 1 mês. O rei James. E aí ele teve 4 tutores que ficou com ele, então, entendeu? Até ele completar, então, a maioridade para que ele pudesse, então, governar. Tá bom? Ele pudesse governar. Aí, o que aconteceu? Um dos tutores dele, o mais influente, ele era um calvinista ferrenho. Era isso que eu ia perguntar ao senhor, pastor. Ele era que era a religião calvinismo, assim, resumidamente. Na Escócia, o fundador da Igreja Escocesa Livre tinha sido discípulo de Calvino, que foi John Knox. Então, a Escócia era um país de fé reformada, no caso presbiteriano. O João Ferreira era calvinista, ou os outros lá não? Não, mas aí não tem nada a ver ainda com João Ferreira de Almeida. Ainda é lá na Escócia. João não, Ferreira. estou falando do calvinismo. Sim, entendeu? Aí a outra é mais tarde. É mais tarde. Tá bom? Então, um desses tutores, que era calvinista, influenciou muito a criança, o James, o Tiago. Ele foi influenciado a vida inteira sobre a fé cristã. Tá bom? E aí, quando a rainha Elizabeth da Inglaterra morre, em 1603, ela morreu, ela não deixou herdeiro. Tanto é que Elizabeth é chamada de a rainha virgem. Não virgem porque ela antes de casar, já tinha esse conde, era amante dela, e eles se pegavam direto, né? Mas é virgem porque ela, então, não se casou. Não se casou, então, todo mundo queria que ela casasse, mas todo mundo queria casar com ela para tomar o trono dela. Os franceses quiseram tomar o trono, os espanhóis queriam casar, mas queriam o trono. O outro da Inglaterra, o próprio conde queria casar, mas queria dar um jeito de tomar o trono. E ela disse, então, já que é assim, eu não caso. Se ela já sabe, ela já tinha noção disso. Sim. Aí ela não casou, e manteve o reinado. Aí o que aconteceu? Ela morreu. Como ela não deixou herdeiro, aí teve uma confusão lá, porque tinha várias pessoas que reivindicavam, mas quem era mais próximo era, na realidade, a família dos Stuart, a família escocesa. Aí quem assumiu? O rei James. Aí ele unificou, então, digamos assim, todo o reino. Foi nessa época que a Irlanda também passou a fazer parte, ela não fazia parte antes e tal. Mas por ele ser um rei, por ele ser uma pessoa de fé reformada, que cria na mensagem do Evangelho a partir da reforma, e não nos ditames católicos e nem nos ditames da igreja anglicana, que era a igreja inglesa, porque a igreja anglicana, ela surgiu por uma questão política, mas não foi questão de reforma. Tanto é que ela manteve a maior parte das cerimônias católicas, e a veneração aos santos, a adoração aos santos, ela manteve. Então, não foi realmente reforma, entendeu? Então, aí, ele então reuniu, ele fez uma convenção em 1604, 1605, por aí, mais ou menos. Tá bom? Vamos ver aqui qual é a convenção que ele fez. Quando ele assumiu em 1603, tá? Tá bom? Ele nasceu em 1566, tá bom? Deixa eu ver aqui só. Esse tutor dele, que era ferrenho, era George Buckingham, tá bom? 1500, isso, 19/6 de 1566, tá bom? Esse camarada George Buckingham influenciou muito ele. Então ele assumiu em 1603, tá bom? E em 1604 ele convocou uma conferência na corte de Hampton,
na Inglaterra. Tá bom? Por quê? Ele queria saber o que estava errado com a igreja. Porque a igreja na Inglaterra, ela não continuava em confusão. Você entendeu? Continuava brigando católicos, reformados e anglicanos. Não havia uma unificação da fé, não havia uma melhora na vida espiritual, digamos, da vida da pessoa, já que ele era um cristão devoto, apesar de ser rei, era um cristão devoto. Então ele queria saber o que estava errado. O que está errado com a igreja? Onde nós estamos errando? Tá bom? Então, essa conferência que aconteceu em 1604, tá bom? Em 1604, em Hampton. Tá bom? Foi exatamente para debater-se então o que estava acontecendo com a igreja. E aí tinha um camarada chamado Dr. John Reynolds. Dr. John Reynolds, que era um cristão devoto, calvinista também, e tal como ele e tal, que tinha influência também na corte dele, tá bom? Ele aconselhou a fazer uma nova tradução da Bíblia, tá bom? Uma nova tradução da Bíblia, porque ele disse, essas traduções que estão aí entre o povo, existem divergências entre elas, porque existem falhas na tradução. Então nós precisamos fazer uma nova tradução, e uma tradução que não seja realmente a tradução, que, digamos assim, corrija todos os erros de tradução e tal. Para isso você precisa fazer uma boa equipe, tem que ter uma excelente equipe e tal. Foram escolhidos? Pode ser. Nessas traduções ele voltava lá no hebraico ou não? Quando o senhor fala com a correção? Tá bom. Essa aqui voltou-se no hebraico. Na tradução de Wycliffe, o Novo Testamento foi a partir do latim. Já o antigo, aquela outra aqui, foi a partir do hebraico e do grego. É porque o senhor fala, não foi uma Tá nova bom. correção? Exatamente, isso. Não, porque esse doutor aí ele falou, nós precisamos fazer uma nova tradução, e uma tradução que vai buscar lá nos originais. Não com base no latim, a partir do latim, mas que busque nos originais. Tá bom? E é lógico, os originais da época já tinham se perdido, mas tinham textos em hebraico, em grego, né? Tinha a tradução ainda da Septuaginta, que já era do grego, mas tinha muita coisa ainda do hebraico e tal, aquela coisa toda. E aí ele aconselhou, e aí foi formado uma equipe, 64, tá bom? Homens. Ô pastor, a partir de qual versão a Bíblia começou a ser dividida em capítulos? Tá bom? A partir da Bíblia de Coverdale, já tinha a tradução, digamos assim, a Bíblia dividida em capítulos e versículos. Mas eu vou voltar nessa divisão, tá bom? Aí você vai entender melhor, tá bom? Eu estou falando primeiro da questão das traduções, aí depois a gente volta na questão agora no segundo tempo a gente vai voltar nessa questão, então, da divisão em capítulos e versículos, tá bom? A gente vai voltar nisso aí, tá bom? Então vamos lá, 64 homens, não eram homens qualquer, eram estudiosos da Bíblia. Lembrando, vamos lembrar agora de um fato. No final do século XV, o que começa a acontecer qual o movimento que acontece na Europa no final do século XV? 1460, 1470, a 1500 e pouco, fora a reforma. Estou falando de reforma que acontece em 1517, começa, né? O que aconteceu nesse período de importante na história? A Revolução Francesa? Não, a Revolução Francesa é agora, há 200 e poucos anos. Foi agora. Quem se lembra? Nascido na 1500, né? Quem falou? Quem falou? Renasce. Renascença. O movimento de renascença na Europa. O movimento nas artes, na política, na ciência e na religião. Ele não falou, ele falou, não era nascido nessa. Ah, meu Deus! Agora sim!
das árvores e das línguas, nesse período começou-se a estudar novamente nas universidades, dentre elas Oxford, o hebraico, tá bom? Já crescido agora das vogais pelos maçoretas, né? Tá bom? E o grego. Então começou-se a estudar muito isso, inclusive o grego antigo, o grego koiné. Começou-se a estudar. Então, nesse período aqui, você já tem agora homens formados em Oxford, professores que eram totalmente versáteis, tá bom? Em grego e em hebraico. E foi um deles que conhecia 15 línguas. Foi nessa equipe do Rei James, que tinha um, que eu falei com vocês, mas que tinha um que conhecia 15 línguas, imagine, tá bom? O nome dele era Lancelot Andrews. Lembra até do como é que chama? Dos Cavaleiros da Tábua, Rei Arthur, os Cavaleiros da Tábua Redonda, né? Tá bom? O nome dele era Lancelot Andrews. O cara conhecia 15 línguas e fez parte dessa equipe. E aí, essa equipe então trabalhou arduamente, tá bom? Arduamente, tá? Digamos assim, nessa tradução. Quando é que foi? Começou, então, a partir de 1604 houve isso aqui, 1605 eles formaram aqui, em 1611 foi publicada a Bíblia do Rei James, no inglês. Agora, já dividida em capítulos e versículos. Tá bom? E aí a gente vai falar disso aí daqui do segundo tempo, dessa divisão em capítulos e versículos. Tá bom? Agora já tinha divisão em capítulos e versículos. Tá bom? Então, foi publicado aqui em 1611. Então, quando foi publicada a Bíblia do Rei James? 1611. Tá bom? Foi publicado. Daí ela ser a Bíblia, para o inglês, é a Bíblia mais respeitada. Por dois motivos. Um é que foi um rei que liderou a equipe. Não é que ele traduziu, não, gente. Ele só liderou, ele deu autoridade às pessoas. Mano, depois eram 64 tradutores, formados por tinham duas equipes grandes, né, de 32 cada equipe, mais ou menos. Uma dessas equipes era liderada por esse camarada que falava 15 línguas. Nossa. Era a equipe que trabalhava a tradução do Antigo Testamento, era o mais complicado. Tá bom? Então, foram esse período aí de mais ou menos 6 anos que eles passaram para traduzir, então, a Bíblia do Rei James. Aí a Bíblia do filme, né, em Braille, lá do filme O Livro de Eli, né, ou de Eli, né, com Denzel Washington, né? Na mesma localidade, pastor? Não, né? Sim, na Inglaterra. Tudo isso aqui é na Inglaterra. Tudo isso é na Inglaterra. Olha a importância de gente, então, que resolve peitar e vamos divulgar a Bíblia. Lá no início havia o quê? Lá na época de Wycliffe, houve o quê? Perseguição. Perseguição. Continuou com Tyndale e com Coverdale, perseguição. E aí já com John Rogers já cessou a perseguição. Até que chegou que o próprio rei, que assumiu, era um rei cristão de fé reformada, que resolveu então que a Bíblia deveria então ser traduzida e melhorada agora. Daí a Bíblia, que talvez a Bíblia mais fiel ao texto, até hoje, seja a Bíblia do Rei James. Então, se você tem a oportunidade de comprar uma Bíblia do Rei James, compre. Lógico, traduzida para o português, mas já tem, eu sei que tem, tá bom? Mas em português. Mas que ela é bastante, digamos assim, é muito boa ela, tá bom? A Bíblia de João Ferreira de Almeida também é muito boa, tá bom? Também é muito boa essa Bíblia. Tá bom? Porque isso que é de Roger para o rei foi 50 anos. 50 anos só. Basicamente. Exatamente. 1555 foi publicado, mais ou menos. 1600. Exatamente. 60 e pouco, 50 e pouco. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Como eu vou entrar em um outro tema, tá bom? Anotem logo o trabalho que vocês vão fazer. Olha só. Equipes. Deixa eu ver. Está faltando. Vocês têm ideia de mais ou menos quantas pessoas está faltando? Estou botando no grupo. Bota o tema no grupo aí. É para entregar até quantas? Nós temos 27 pessoas.
o trabalho é para a próxima aula, próxima quarta-feira. Mas é um trabalho de grupo. Facilita. Facilita. Tá bom? Então, eu quero grupo de 5 a 6 pessoas. O mínimo de 5, o máximo de 6 pessoas. Na verdade, eu quero 6 grupos no máximo aqui. Entendeu? Como é que vai acontecer? Bom, qual é o trabalho? O trabalho é simples. É aquilo que eu pedi para vocês estudarem. Tá bom? É um resumo da vida e obra de João Ferreira de Almeida. Ah, tá. É isso aí, exatamente. Já pedi. Vocês já vêm lendo sobre o assunto, certo? Amém? Amém. Estão lendo sobre o assunto. É um resumo do entendeu? Histórico, né? Da vida e obra de João Ferreira de Almeida. Resumo histórico. E aí, como é que vai acontecer? Semana que vem começa o próximo módulo, mas eu vou ter uma aula com vocês. Cada equipe, das 6 equipes, cada equipe vai ter 10 minutos para apresentar. E aí, eu vou escolher, por exemplo, vocês façam um trabalho em ordem cronológica, a partir da infância dele, entendeu? O que aconteceu para ele não ser criado pelos pais, ele foi criado por quem, ele nasceu aonde, depois ele foi para a Ásia, né? Para onde ele foi na Ásia, ele foi em companhia de quem, quando ele se converteu, quando ele começou a tradução da Bíblia, e essa coisa toda, tá bom? Quando ele terminou a tradução, porque ele não fez toda, né? Quando foi publicada a Bíblia total em português, ele morreu pouco. Não, vocês aqui não são. Vocês estão. Tá igual o camarada da escola do professor. Vocês estavam querendo reclamar da derrota. Se funcionar, tá bom? Aí, gente, o que vai acontecer? Cada equipe que vai ficar aqui vão ter 10 minutos para fazer. Aí, na hora, eu vou pedir. Essa equipe vai falar primeiro sobre a infância. E vai vir outra. Aí eu vou escolher a equipe. Não é por numeração, não. Eu vou a equipe, vocês aí. Vão entender. Vocês vão falar sobre na sequência, numa sequência lógica. Mas vocês não vão, a equipe 1 vai falar, porque eu quero que vocês façam o trabalho completo. Daí vocês precisam ler bastante para vocês saberem. Quando eu perguntar, equipe tal vai apresentar o trabalho, vai falar da tradução em si. A tradução em si. Então essa equipe tem que estar preparada para falar da tradução. É só isso, você não vai falar outra coisa. Então nós vamos ter um entendimento completo, amém? Na próxima semana, no último tempo, nós vamos falar disso. No último tempo, na próxima semana, amém? Depois do intervalo a gente volta ao assunto, mas a gente não vai falar de João Ferreira de Almeida.